e nós temos a compartilhada. A questão da guarda unilateral, é interessante a gente falar que o menor, ele tem uma residência fixa, né? Ou pode ser só com a mãe ou só com o pai. E esse tipo de guarda, no caso o genitor, né, que detém a guarda desse menor, ele tem autonomia para decidir tudo em relação ao menor, né? O que acontece? Muitas vezes esse tipo de guarda pode acontecer por conta, assim, por exemplo, o próprio pai resolve abrir mão e dizer, não, eu prefiro que o meu filho more só com a mãe. Ou o contrário, o mais comum que a gente vê efetivamente é a mãe, né? Mas pode acontecer o contrário também. Eu, assim, particularmente, nunca vivenciei o contrário. Meu caso. Então pronto. Então já podemos dizer a primeira sessão, você achou hoje. E ótimo, né? Mas, assim, o que a gente vê no dia a dia não é exatamente isso. E aí tem aquela questão que as pessoas também ficam com dúvida. Mas e essa questão da visitação, né? E a questão da pensão alimentícia para... Nessa situação desse tipo de guarda, o que acontece? O pai, ele tem, né, pela lei, a obrigação de prover essa pensão alimentícia para o filho, no caso. E assim, a gente sabe que essa questão da pensão, às vezes as pessoas pensam, que é assim uma coisa, tecnicamente não é tão simples, porque assim, o juiz, ele tem que analisar cada situação, efetivamente, porque assim, tem que analisar a condição, né, do pai, né, e a gente sabe que a pensão alimentícia, ela não vai abarcar só a questão alimentar. Tem essa questão de saúde, plano de saúde, colégio, lazer, é todo um contexto, né? Não só dar comida aos filhos, né? Porque você vê o nome e fala, pensão alimentícia, então você não tem que se prender só a essa questão. Não. Alimento, não, é muito mais abrangente do que isso. E a questão da visitação, nessa modalidade de guarda, é estabelecida judicialmente. Então, assim, o pai não pode falar, a qualquer momento vou pegar meu filho, não, é tudo uma questão anterior, né, o juiz, é tudo judicialmente. Essa é uma das modalidades. Só um adendo, Juliano, é interessante ela falar um pouco sobre a guarda unilateral, porque é uma das guardas que geralmente o Ministério Público e o juiz, ele não indica. Sim. Geralmente eles preferem a guarda compartilhada, né, doutora? Porque eles julgam, de primeiro, Juliano e Valdemir, o melhor interesse da criança, principalmente se for menor. Geralmente, esse tipo de guarda unilateral, ela é concedida quando o menor ele sofre algum maltrato. Sim. Seja do pai, seja do responsável. Aí você tem que realmente, efetivamente, afastar o menor daquele lar, para que ele não continue a sofrer maus tratos ou abusos. Então, geralmente, como a doutora Sabrina falou, essa guarda ela é concedida a um dos pais, mas tem geralmente esse tipo de caso. Ou a mãe está maltratando o pai, ou até mesmo pelo próprio querer do pai ou da mãe, que aí eles acertam entre si, deixando claro que as visitas elas são regulamentadas pelo juiz. Sim. O juiz que vai dizer os dias e horários. E aí, geralmente essa guarda é uma exceção, a unilateral, quando só um pai fica responsável. E aí o outro vai ter que prover. Lembrando sempre, Juliano, que a gente tinha antigamente, doutora, só invadindo um pouquinho já a sua área, a gente tinha antigamente a gente chamava de binômio. O que é isso? Necessidade da criança e possibilidade do pai ou da mãe que vão prestar os alimentos. E hoje nós temos um trinômio. O que é isso? São 3 requisitos: necessidade, possibilidade e razoabilidade. A necessidade, já diz, o termo já diz, é a necessidade do menor que vai ser alimentado. A possibilidade é a possibilidade de quem vai pagar os alimentos. E a razoabilidade é justamente, por exemplo, uma criança que ela vive num ambiente no qual o pai ganha 500 mil, um exemplo. E ela vive naquele padrão de vida alto, mora em prédio que tem piscina, tem lazer, tem escola de luxo. Quando a mãe se separa do pai, ele não vai poder, por exemplo, estudar em escola pública. Ele saiu de uma escola no qual o pai pagava 20 mil reais, por exemplo, vai estudar na escola pública. Isso quebra a razoabilidade da vida dele. Você desloca a criança totalmente do local onde ela estava integrada. Então essa razoabilidade tem que ser levada em conta. O pai ou a mãe que for prestar os alimentos tem que prestar de acordo com a razoabilidade para que a criança não saia daquele seio na qual ela está inserida. Então, uma criança que tinha um padrão de vida X, ele não pode descer para o padrão de vida Y a partir da separação.
Isso é interessante, que tem que ficar claro. Porque às vezes consideração. Sempre. É muito importante. Porque às vezes o pai ganha, sei lá, 500 mil reais, e aí quando vai dar pensão ao filho, ele quer dar 5 mil. Ou um salário. Sim. Qual o percentual, em média, de pensão baseado no rendimento do pai? Pronto. Juliano, isso aí... Existe um percentual? Não existe um percentual fixo. É o que eu estou dizendo. Né? O juiz ele vai levar em consideração 3 coisas. A necessidade da criança. Certo. A possibilidade de quem vai dar a pensão, do pai ou da mãe, e a razoabilidade. Então, se a criança ela mora, por exemplo, num prédio de luxo em Aracaju, com o pai e com a mãe, e ela estuda numa boa escola, ela tem videogame, essas coisas tudo, e mora num padrão alto, a partir do momento que o pai vai se separar, o juiz vai olhar. O pai, a criança necessita de quê? Porque uma criança que mora na periferia não tem as mesmas necessidades de uma criança que mora num prédio de alto padrão. São necessidades totalmente diferentes. Então, o juiz ele vai olhar cada caso e vai dizer assim, um cara que ganha um salário mínimo, ele não tem como mandar o cara pagar R$1.000 de pensão. Sem ele passar necessidade, né? Ele tem que alimentar desde que ele também não fique ele não pode ficar sim. desprovido. Outra pergunta, eu estou falando isso porque a gente trabalha em rádio e muita gente fica perguntando as coisas e a gente não sabe nem responder, porque não é o nosso meio, né? O pai tem um filho com um determinado relacionamento, tem outros filhos em outro relacionamento. E agora? O juiz essa proporção vai ser igual? Não, o juiz tem que levar em conta tudo. É o que a doutora Sabrina falou, caso a caso. Se o cara tem 10 filhos, sim, e ganha R$1.000, ele não tem como, por exemplo, dar 10% a cada filho, porque senão ele vai ficar sem nada. Vai zerar. R$100 Então, o juiz vai levar em conta isso. O juiz vai levar em conta justamente uma situação na qual ele adeque para que a criança não passe necessidade, se bem que hoje em dia, se a pessoa tiver 10 filhos, meu filho, você tá ruim, você meu pai, você tá ruim, mas enfim. Teve até um caso aí entrando nessa que o cidadão tinha uns 10, 9 ou 10. Meu Deus do céu. Colega de trabalho nosso, você lembra? Meu Deus. Sabe o que a juíza determinou? Sim. Fazer a vasectomia. Mas, meu amigo, tinha que ter. Demorou, foi muito. Infelizmente. Né? Só resolve assim. E ele fez. E ele agradeceu a ela depois. Meu Deus do céu, Jesus. Deus, conselho pra vida. Porque aí, Juliano, ela doutora Maria Angélica. Foi isso aqui. Desembargadora hoje em dia. Hoje é desembargadora na justiça. Né? E ele agradece a ela até hoje. Então, aí ele vai ter, o juiz vai levar em conta isso aí. Se a pessoa tem 3 filhos separados e é separado de 3 mães diferentes, ele vai o quê? Ele vai ter que prestar os alimentos. Só que um pode ter uma necessidade, por exemplo, se tiver um filho especial, vai necessitar de mais valores. Já é diferente. Aí, mas também o juiz não vai deixar a própria pessoa que está pagando os alimentos passar fome, né? Então ele não pode, por exemplo, dar um valor exorbitante. Se ele der, aí tem que caber um recurso, tem que caber uma nova ação para readequar. E aí a gente vai ter que refazer isso aí. Mas o juiz geralmente ele leva em conta tudo isso. Ele analisa tudo direitinho. Então, na guarda unilateral, fica um pai ou a mãe responsável por tudo do filho e o outro presta os alimentos. E as visitas são regulamentadas pelo juiz. Aí a doutora Sabrina vai falar dos 2 tipos de guarda, que são a alternada e a compartilhada. Muito bem. Então, a gente tem outra modalidade também, que é a guarda alternada, né? Na realidade, ela não tem uma previsão legal, ela é uma criação doutrinária, né, jurisprudencial. Ela fala o quê? Que a criança pode ter 2 residências fixas. Ou seja, ela pode morar uma semana na casa da mãe e uma semana na casa do pai. Então, assim, a responsabilidade fica igual para os 2, né? A questão de as decisões diferentes da unilateral, porque no caso o genitor que tem a guarda, né? No caso da unilateral, ele tem o poder de decisão em relação ao menor. Agora, nesse caso da alternada, não. Os 2 têm o mesmo direito de decidir sobre qualquer coisa que envolver o menor ou o adolescente. Sem assim, um tem mais direito do que o outro. Não acontece. Há um pé de igualdade, sim, nas decisões. E a questão da pensão alimentícia, como o doutor Breno falou, tudo é analisado com a realidade dos pais, o trabalho, como falou, o padrão de vida, tudo. A gente não pode chegar aqui e falar, como ele falou, arbitrar uma coisa que não faz parte da realidade da criança, nem do pai, para ser uma coisa que não vai ter uma efetividade, porque, né, a realidade não é aquela. Então, 1.000, 2.000 se o cara ganha um salário mínimo. Então, assim, tem que ser uma coisa que seja realmente aplicado àquela situação especial, né? E é interessante falar também a questão das visitas. É uma coisa que é acordado entre eles, né, entre os pais. Nessa questão da visita não necessariamente tem a participação do juiz, né, para que isso aconteça.
E é uma coisa que tem maior flexibilidade, uma coisa assim como digamos assim, entre eles resolvem uma coisa mais informal, né? Uma coisa mais leve, mais tranquila. Mas a diferença justamente é essa, é a permanência da criança de uma maneira contínua, né? Em cada residência, por exemplo, passa uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai, sempre levando em consideração que é aquela permanência duradoura, uma semana, não é aquela coisa, veio na segunda-feira e na terça-feira o pai pegou, não. Há uma continuidade. Você vê, Juliano, como é interessante essa questão do divórcio que envolve a guarda. Mais pra frente eu vou falar um pouco sobre o divórcio em si. A gente tá falando primeiro de guarda e pensão para depois chegar no divórcio, que é o que faz com que o restante das coisas aconteça. Já tem aqui uma pergunta, o ouvinte está questionando, quando o pai, nesse caso, ele é diminuído o valor do salário. A pensão tem que ser diminuída também? Então, Juliano, aí nesse caso, nós tivemos até uma... Porque lá no Nery Júnior, que a gente tem o Instagram Nery Júnior Advocacia... Nesse caso aqui tinha 2 empregos, tem um agora. Então, lá no Nery Júnior Advocacia nós temos o Instagram, na qual a gente posta sempre assuntos relevantes com relação a todas as áreas de direito. No meu Instagram pessoal também eu posto, Breno Nery 2, ADV. Breno Nery ADV, desculpe. E aí lá a gente vai soltar, inclusive hoje, falando sobre isso. O que acontece nessas situações? A pessoa, ela perdeu o poder aquisitivo que ela tinha anteriormente. Então o padrão dela de vida provavelmente vai baixar. Se ela paga a pensão alimentícia, ela não pode, ela própria, automaticamente parar de pagar ou reduzir. Não pode. Se você fizer isso, você corre o risco de até ser preso se você ficar 3 meses consecutivos sem pagar o valor devido. Ou achando que vai fazer um proporcional. Não. Quem define essa questão é o juiz. Então, se você perdeu a sua condição anterior e agora você quer baixar o valor, você tem que entrar com a ação revisional de alimentos. Que é um ajuste. Que é um ajuste. Aí você vai entrar com uma nova ação, explicando ao juiz toda a situação que você está vivendo e dizendo que, nesse momento, você não tem como mais prestar os alimentos que você prestava anteriormente, pagar aquela pensão. E aí o juiz ele vai olhar a situação, obviamente, analisar o caso e deferir o seu pedido ou não. Porque, às vezes, a criança, e aí eu vou entrar também em outro assunto já, a criança, ela depende daquele valor. O cara presta R$300, a criança faz um tratamento, por exemplo, de saúde, que o SUS não cobre. É raro, mas tem. Então, a criança, ela depende daquele valor para o tratamento e a mãe chega junto com outro valor. Se o pai diminuir e o juiz entender que tem que continuar aquele valor, aí a gente vai responsabilizar outras pessoas da família do pai. Quais são os primeiros que são responsabilizados? Os avós. Tá vendo, seu xerém? Quer dizer que os avós podem ser... Sim, a gente chama de alimentos, a gente chama no direito de alimentos avoengos. O nome é estranho, mas é isso mesmo. E o que o avô tem a ver? Então, o avô é pai do pai. Não diz que avô é pai 2 vezes? Então, né? Então, aí, Juliano... O filho, quando arruma as companheiras, não pergunta aos pais, né? Aí, Juliano, nesse caso, os avós, ou avós, tanto faz, eles podem ser responsabilizados tanto para pagar o valor integral, caso o pai não possa, quanto para pagar a parte. Por exemplo, o pai quer pagar 150 por criança, ele pagava 300, agora não pode mais. E o juiz entender que a criança necessita dos 300... Aquele valor menos 300, pronto. Aí o avô vai ter que complementar. Entrar com a ação de alimentos para o avô complementar. Isso é o que a lei diz. Então, é interessante... Se o avô não fizer isso, aí sofrer alguma condição? Você vai sofrer, vai ser responsabilizado. Aí vai preso, é? Depende do caso, primeiro o juiz, porque assim, não pagou, vai preso. Depende do caso a caso. Se você ficar 1 mês sem pagar, você não vai preso. Mas o Código de Processo Civil ele traz requisitos, nos quais, se a pessoa incorrer naqueles requisitos, ele vai até ser preso, ou ter bens penhorados, ou ter o nome sujo, ou ter a carteira de habilitação recolhida. A gente hoje tem vários mecanismos para você conseguir com que esse pagamento seja efetuado. Hoje em dia... Um cidadão preso pela questão da pensão, para ser liberado, ele tem que quitar aquele valor? Quitar o valor. Enquanto isso não é liberado. Quitar o valor. Tá vendo? E outra, a liberdade, nesse meio, né? A liberdade dele digamos que ele consiga sair sem pagar o valor. Sim. Que é meio complicado. É possível, mas é complicado. A dívida continua. Não cessa, não. Até pagar. E aí deu os 3 meses. Realmente são 3 meses que o Código de Processo Civil diz. 3 meses consecutivos em atraso. Deu 3 meses, aí a pessoa vai cobrar. Vai primeiro precisar de dinheiro em conta. Aquela mesma situação que eu disse a você, daquele outro processo que você falou comigo. Penhora, primeiro penhora bens. Se não tiver bens... Nesse caso de pensão também pode ser. Também. Bens, dinheiro... Bitcoin, quem tem? Tudo. Bitcoin o que é? Tudo. Aquelas moedas digitais. Dinheiro digital. Dinheiro no banco. Se eu vacilar,
Ele já era. Então, mas aí voltando para a guarda, Juliana, é interessante porque as pessoas geralmente pensam o quê? Não, a guarda é compartilhada. Sim. Geralmente a pessoa pensa isso, quem tá com filho, né? Não, a guarda é compartilhada, então a pessoa pensa, a guarda é minha. Sendo que quem define isso é o juiz. A não ser que seja uma guarda alternada, como a doutora Sabrina falou, no qual os dois, o pai e a mãe, eles têm o mesmo entendimento, têm a mesma obrigação e fica lá e cá. Mas a guarda unilateral ela é definida pelo juiz, geralmente nos casos de maus tratos. E a terceiro tipo de guarda é a guarda compartilhada, que é a que o juiz geralmente recomenda junto com o Ministério Público, e aí ela vai... Falando sobre guarda, antes de entrar nessa outra questão sobre a guarda. Digamos que o pai tem a responsabilidade, claro, né? Óbvio, você me explicou, de chegar com a guarda, aliás, com a pensão alimentícia. Quando os filhos estão sob a responsabilidade do pai, a guarda é do pai, e a mãe não tem responsabilidade, não? Sim, senhor. Tem também? Não, é porque a gente tem nessa... Doutora, fique à vontade, que a senhora é mulher, você vai ter que falar melhor do que eu. Porque a gente tem essa na cabeça que só o pai... Que só o pai tem a responsabilidade. Sim. E não é bem assim, não. Ela pode falar melhor do que eu. Não é bem assim. Da pensão alimentícia. Sim. É o que eu falei. Não, né, doutor Breno? Não é uma coisa assim, bom, eu pelo menos nunca vivenciei. Não sei não se é você, comum, né? Não sei se você conhece algum caso. Mas... Só Juliano. Então, já conheci Quem cuida dos filhos. Na realidade, foi o seu caso, foi o primeiro mesmo. Eu nunca... Porque a gente tem na nossa cabeça, Juliano, isso. Que a responsabilidade é do pai. O pai é quem paga a pensão, a mãe que fica com os filhos. Não é bem assim, não. Se o pai, por exemplo, não existe muito, mas se o pai, ele cuida dos filhos e a mãe trabalha fora, a partir do momento que houver separação e o pai ficar com os filhos, a mãe vai ter que pagar a pensão. Tem que pagar a pensão. É porque a gente não vê isso como uma coisa comum. É uma coisa que a gente não vê. Entendeu? Agora, o pai, ele tem sim o direito de procurar a mãe para prestar os alimentos aos filhos. Porque o pai não tem como ele só ficar com os filhos cuidando e ainda pagar tudo e a mãe ficar só para pegar, para dar risada e ir para casa. Tem a mesma obrigação. Mesma obrigação. Os alimentos eles são prestados pelos dois. A pensão alimentícia, ela é uma coisa que o pai vai prestar para... como é que eu vou dizer? Concluir não. É para ajudar, para prover, pronto, você me deu a palavra, para prover a vida do filho. Tanto de lazer, quanto comida, como escola, como saúde. Tudo. É uma pensão alimentícia, ela não se diz... não é relacionada somente a alimentos, como ela falou. É tudo. Então, se o filho está com o pai, se ele tivesse com a mãe, o pai não estava prestando a pensão? Sim. Se tiver com a mãe, ou com o pai, a mãe presta a pensão. Já é o outro lado. O outro lado da moeda. Tem um ouvinte para interagir com a gente. Beto, boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde. Todos os ouvintes do seu programa, Juliano. Estou aqui no Batismo Seu Nino Valério, aqui no Beira Rio. No aeroporto. No aeroporto. Isso. Está aqui Seu Nino Valério, está aqui Evandro, está aqui Dona Sandra, todos os que escutando o seu programa. A Denilson também está de rádio ligado no seu programa aí no condomínio Vila Real. Muito bem. A Denilson, ele está com o ponte do churrasquinho aí, nosso amigo Paulo Turinha. Muito bom. Aí algumas sopas aí que a Denilson está patrocinando ele aí para algumas pessoas que ligaram no programa para dizer onde é que fica o ponte do churrasquinho. Quem acertar vai ganhar algumas sopas. E o primo Nelson para patrocinar seu amigo Paulo Dudinha e a sopa de Paulo é um sucesso. Muito boa. Ontem mesmo foi dia. Foi, é topada, viu? Pois beleza. Na próxima semana tem oferecimento então do nosso amigo Adnelson. Para nós escutando o seu programa, não só Adnelson, como o Paulo Dudinha e todos os ouvintes que gostam do seu programa, né, Juliano? Graças a Deus. Valeu, Beto. E Deus abençoe você e a todos aí. Um bom final de semana. Seu Nino de Valério, Dona Sandra e seu Evandro estão de rádio ligado aqui também. E desejando a você parabéns pela condição do programa. Obrigado, Beto. Um abraço para você, para seu Ninho, Dona Sandra, o Adnelson. E Adnelson tem o melhor churrasquinho da cidade. E Paulo de Dudinha já fiz uma parceria lá com o Adnelson. Né? O próximo vai ser Xerém. Eu estou falando aqui. Mas ainda falando sobre a segunda modalidade. A terceira. Unilateral, alternada, e agora a doutora Sabrina fala sobre a compartilhada. Né? Como eu mencionei, ela não tem... Ela tem uma lei específica, né? A 13.058 de 2014. E é justamente um tipo de guarda que funciona da seguinte forma. Os dois também têm as mesmas responsabilidades
igual, tanto na decisão, o que não acontece na unilateral, como a gente já mencionou, que a decisão, né, em relação a tudo relacionado ao menor é da pessoa que tem, né, no caso o genitor que tem a guarda da criança. Nesse caso, não. Os dois, quando precisa definir alguma coisa relacionada à educação, qualquer coisa que envolver o interesse, tem que entrar em um acordo entre eles. Não pode um falar, eu acho melhor isso. Se o outro não concordar, a coisa não vai funcionar muito bem. Os direitos são iguais, sim, na compartilhada. Pensão alimentícia na compartilhada. Mesma forma. Da mesma forma. Mesma forma. A questão da compartilhada é porque geralmente ela é decidida pelo juiz. Porque advém de um divórcio, que mais na frente eu vou falar um pouquinho. E a compartilhada, o juiz ele preza mais por ela. Por quê? Porque é o melhor para a convivência do menor. Por quê? Na compartilhada, o pai não precisa ser definida a visita. Eu falo pai porque até a gente tem esse próprio costume de dizer que sempre vai ficar a mãe. Mas também pode ser no caso a mãe. Ao contrário. Sim. Na compartilhada, o juiz ele não define datas nem dias para que o pai possa visitar. Ele pode visitar o filho a qualquer momento. Porque ele vai ter essa convivência com o filho, independentemente do menino estar com ele ou não. Se deu terça-feira quer visitar o filho, vai. Deu quarta quer ir, vai. E aí a pensão vai ser prestada da mesma forma. O juiz vai fixar um valor, uma porcentagem em cima do que o pai ganha, e o pai vai prestar os alimentos. Mas a diferença, basicamente, da alternada para compartilhada, é só que a alternada, o menino tem 2 residências. Fixas. Ele vai ficar metade da semana com o pai, metade com a mãe, por exemplo, ou uma semana com cada. Já na compartilhada, ele vai ficar só na casa da mãe, ou só na casa do pai, e o outro pode visitar a qualquer momento. E na alternada não. O pai é fixado judicialmente os dias que ele vai poder visitar. E os alimentos da mesma forma. O juiz sempre vai arbitrar. Então é tido como a mais assim, que visa o bem-estar mesmo, porque é aquela coisa, para tentar preservar o máximo possível o vínculo afetivo entre a criança, né, ou se for o caso o pai, para não quebrar esse elo, assim, digamos assim, de ser aquela coisa muito programada. Então é meio que para não mudar muito a rotina da criança. Ele foi pro colégio, aí o pai busca o filho no colégio, almoça junto, passa o dia, depois leva em casa. Então, assim, para não ficar aquela coisa meio automática, para ser aquela coisa que vai fluir naturalmente, como se ele não tivesse saído de casa. Na realidade, é para preservar o máximo possível essa questão emocional, bem-estar, para que a criança não sinta tanto essa questão que Breno vai falar do divórcio, né? Para preservar todo esse contexto familiar. Uma pergunta do Paulinho, se a questão de escola, a partir dos 18 anos, mesmo não sendo mais obrigado a pagar a guarda, tem que pagar colégio ainda? Depende do caso, Paulinho. Agradeço pela pergunta. Assim, Juliano, quando os pais eles mantêm a criança no colégio particular durante X tempo e o juiz, a partir do momento que ele arbitra a pensão alimentícia, os pais continuam pagando dentro da pensão o colégio, aí a criança tem direito, a criança vai crescer, virar adolescente, enfim, até os 18 anos se for colégio. Se ele estiver na faculdade, os tribunais têm entendido que até 24 anos os pais devem custear a pensão. Então, no caso e outra coisa, colégio, sim, até ensino médio... Continua. E outra coisa, como eu disse, não pode parar não. Fez 18 anos eu paro. Por conta própria, jamais. Por conta própria não pode. Você tem que entrar com ação pedindo a desoneração da pensão. Mesmo chegando à idade. Sim. Ou se ele tiver 30 anos e você continuar pagando... Aí é bom. Você vai ter que pedir, vai continuar. Aí você tem que entrar com a ação para pedir. Porque porque, Juliano, a pensão ela é definida judicialmente. Então não cabe a uma pessoa que tomar essa decisão, que não é juiz, não cuidou do caso, dizer assim, olha, vou parar. Não existe. Tem que ser uma decisão judicial para liberar a pessoa do pagamento, desonerar o pagamento dela. E aí é importante deixar claro também que essas 3 modalidades de guarda existem, lateral, alternada e compartilhada, mas caso o juiz entenda que nenhum dos dois tem condições de cuidar do filho, aí ele vai escolher um tutor fora do âmbito, que a criança tenha mais a afinidade, né, proximidade. Para ser o responsável. Sim. Pode ser alguém da família? Pode, né? Porque aí ele vai definir de acordo com o grau de parentesco. Sim. Por exemplo, às vezes o menor tem um tio que ele gosta muito, tem uma tia. Tem afinidade. Aí o juiz vai fazer com que aquela pessoa tome conta, porque às vezes os pais não entram em acordo e não tem condições de cuidar da criança. Teve um caso recente de uma jovem, estou falando porque as coisas chegam por aqui, a gente aproveitando para repassar, que teve um relacionamento, casou com outra pessoa, só que o casamento também não fluiu. Mas ela disse que agora, porque casou e porque provava que
estava com essa segunda pessoa e ele tinha a obrigação de pagar pensão à filha dela, que não é filha dele. Existe isso na lei? Me explica aí de novo como é. É filha dele. Já era filha dela. Sim, ele é padrasto. É. Aí casou, passou um tempo junto, a menina se apegou a ele, mas só que ele não é pai da pessoa. Hoje em dia... Eu disse, rapaz, eu acho que isso aí não existe, não. Hoje em dia, temos uma discussão de chamar de pai afetivo, né? É isso mesmo. Pai afetivo, mãe afetiva. E aí, se você... Eu não lembro bem agora, Juliana, como eu disse a você, não é minha área de atuação. Eu atuo no direito criminal e no direito de trânsito. Mas a gente arranha em tudo. Se eu não me engano, já existe um projeto de lei, ou uma lei, dizendo que se você se declarar pai afetivo ou mãe afetiva, você pode colocar isso no registro da criança. Por exemplo, eu tenho um enteado, o nome dele é Cauã, e eu trato ele como meu filho. É meu filho do coração. Aí você tem... Aí se ele quiser me colocar como pai afetivo e eu declarar isso, aí sim, se eu chegar a me separar da mãe dele, que não quero, não vou. Aí você seria obrigado. Aí eu seria obrigado, nessa hipótese, a prestar os alimentos. Mas não existe uma regra. Uma obrigatoriedade, não. Agora, se a pessoa de livre e espontânea vontade quiser, mas não judicialmente, e quiser ajudar, tudo bem, mas não existe essa obrigatoriedade. Tá vendo, mulheres que querem aplicar? Porque nesse caso eu entendi que estava querendo aplicar no cidadão. Porque tem obrigação. Rapaz, vou fazer uma pergunta aqui. Sim, faça sua pergunta, Xerém. Xerém, já não tem filho menor ainda, não? Hein? Tem filho menor, mas não? Eu tenho mais de 30 anos. Não, eu tenho mais de 30 filhos? No caso, vamos dizer assim, eu tenho 4 filhos, né? Sim. Aí no caso, eu não tenho um dinheiro certo. Sim. Vamos dizer que eu trabalho. Eu já sei que ele é. Separado, no caso, separei, né, da mulher? Tem 4 filhos. Aí no caso eu não tenho o dinheiro certo. Se o dinheiro certo é a pessoa que tem seu trabalho, seu emprego certo e o aposentado, né? Aí eu trabalho uma semana, na outra semana não rancio para trabalhar. Aí como é que eu vou dar uma pensão, um fio todo mês? Então, o juiz vai definir, Xerém, de acordo com o seu trabalho. Aí o senhor vai dizer no que é que trabalha, por exemplo, digamos que o senhor trabalha de pedreiro, um exemplo. Pedreiro, eu não sei quando é que está ganhando hoje em dia, Juliana, mas se eu não me engano é 100 por dia. Se eu não me engano, 100 por dia. Digamos que o senhor vai dizer, aí o juiz vai perguntar, seu Xerém, o senhor trabalha mais ou menos quantos dias por mês? Aí você vai dizer, rapaz, quando tá ruim eu trabalho, sei lá, 10 dias. 10 dias. Aí ganhou 1.000 conto. Aí o juiz, em cima daqueles R$1.000, ele vai definir um valor. Agora, se o senhor pegar uma seca e diz assim, rapaz, eu tô 3 meses sem trabalhar. E agora? Aí, como eu disse, o senhor não pode ficar sem pagar porque quer. O senhor vai ter que pegar emprestado, ou vai ter que dar uma justificativa. Aí o senhor vai ter que ir pro juiz. O senhor vai ir pro juiz comunicar. Porque o juiz ele vai intimar, Juliano, para pagar. Porque quando não paga, não é que o juiz vai automaticamente, não. A pessoa que não recebeu tem que entrar com ação para executar o valor, para cobrar. E aí o juiz vai intimar. Seu Xerém, o senhor pagou, e se não pagou, por que não pagou? E aí agora? O senhor ou paga... Aí eu vou preso. Não, aí o senhor ou paga, ou justifica. Ou dá uma justificativa. Você não pagou, não? Aí o senhor vai dizer assim, doutora, eu não paguei porque eu fiquei sem trabalhar, eu não paguei porque eu não estou sem dinheiro, tá aqui, eu não estou conseguindo serviço. Aí o juiz vai dizer se o senhor vai ser liberado ou se vai ter que pagar. O senhor vai ter que apresentar a justificativa porque não pagou. Tá vendo, Xerém? Ele tá preocupado. Aí no caso, se eu não puder pagar, se eu não puder pagar, tem que tomar dinheiro emprestado para dar um fio. Quando a gente não agora, quando a gente puder, tem se já tiver mais de 50, vai preso ainda. Mais de 60? vai, mas a gente consegue soltar rápido. Ele tá preocupado, ele já tá. Mas não se preocupe não. Aí pega dois, parabéns. Pergunta do Alex, parabéns pela entrevista esclarecedora. Só gostaria de saber se é obrigatório pagar 13º de pensão. Rapaz, pior que é. Tem 13º também agora? Pior que é. Mas sempre teve. Sempre teve. Juliano, a partir do momento que o juiz fixa... Essa eu também não sabia. Não, a partir do momento que o juiz... Por exemplo, é o que eu falei agora. Se for uma pessoa que não trabalha em uma coisa fixa... Uma carteira assinada, não tem um vínculo, aí não, né? Sim. Aí não. Agora, se for um cara que ele trabalha numa empresa multinacional, um assalariado, por exemplo, ou trabalha em algum local no qual ele assina a carteira, todos os rendimentos dele são incluídos. Todos. Então, o juiz vai fazer o cálculo. O 10º é um rendimento. O 10º entra. Se entra, tem que prestar atenção sobre isso também. Entendeu? Dessa eu nunca ouvi falar. Porque o juiz ele faz o quê? Ele fixa em cima do salário, né, doutora? Geralmente. Por exemplo, X% do salário, 30% do salário mínimo, um exemplo, que é o que eu mais vejo nas ações. 30% do salário mínimo. A partir do momento que seu salário é R$1.000, é 300. Agora, se naquele mês caiu 2.000, é quanto? 600.
Poxa, você tá preocupada. Tô sentindo uma pontinha de preocupação. O Xerém tá preocupado. Tem filho aí, né, Xerém? Cara, até com a sua cabeça. Eu mesmo diz a história. Eu tenho... Se entregou. Eu tenho 50... Vou fazer 54 anos casado agora, dia 8 de janeiro. Eu pensei que era de idade. Tá devendo. Tem um pouquinho mais. 54 anos. Então eu tenho 9 filhos. Eita, Jesus Cristo. Era 4. Glória a Deus. Então, cabe aqui que está emancipado. Mas no caso, se eu tivesse, como eu estou falando ela aqui, eu tenho meu dinheiro certo hoje, graças a Deus, né? Sou aposentado. Mas se eu tivesse largado da família com 4 filhos, quando falou que ia vir se eu não trabalho de pedreiro, rapaz, eu não trabalho de pedreiro, eu trabalho roçando. Arrancando mata aqui e acolá, não passo coisa e tal. Aí uma semana eu passo arranjar o dinheiro para comer. Na outra semana eu ficar parado, como é que eu vou dar dinheiro a pessoa? Então, mas aí a partir do momento que for fixada a pensão, seu Xerém, a juíza vai levar em conta isso também. Ela não vai dizer ao senhor, seu Xerém, pague R$1.000, sem o senhor saber do que o senhor trabalha. Nem se não é uma regra. Ele vai analisar. Se o senhor trabalha roçando, você não vai poder prestar R$100, por exemplo, de pensão, né, Valdemir? O senhor vai prestar 30, 50. Que puder. Aí não tá na coisa de dizer, vamos dizer que eu trabalhei um mês, ganhei 400 conto um mês, né? No caso, trabalhando aqui, eu não trabalho certo. Aí quando for um mês para eu dar a pessoa como é que eu vou dar, eu ganhei 400, como é que eu vou dar? Aí o juiz vai definir. Sem dar, você não vai ficar. Aí se o senhor não puder, se o senhor não pode, seu Xerém, se o senhor não puder, aí o avô, o pai do senhor, ou a mãe. Aí vai ter que pagar. Agora deu certinho mesmo. O senhor fique ligeiro com o seu neto. Vamos ter consciência, né? Vamos ter consciência. Aqui eu já estou lá no Vamos ser conscientes, viu? Quando pensar em tudo, né? Vamos se cuidar para tentar. Meu menino, olha. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Ou então o senhor diga logo, eles façam uma vasectomia. É mais seguro. Vamos com o conselho do doutor Angélica. É simples. Um conselho pra vida, viu? Tá vendo? Então, Juliano, aí, encerrando essa questão de pensão, se aparecer mais dúvida, você fala. Mas encerrando essa questão de pensão e de guarda, é importante a gente voltar, porque a gente começou do final pro início. A gente vem pro início, porque o que é que gera guarda e o que é que gera pensão? O divórcio. E aí nós temos algumas modalidades de divórcio, que as pessoas também às vezes não sabem. As pessoas acham que só existe um divórcio, vamos por fora. Só e somente. Não sabem que existe, na verdade, 3 formas de divórcio. O primeiro divórcio é o litigioso, que o nome já diz. Briga, litígio é briga. O que é que, na verdade, você vai fazer quando você tem na sua frente um caso de divórcio? Você vai analisar basicamente 2 fatores, que são importantíssimos. O primeiro tem filho menor? Se tiver filho menor, já não pode ser uma coisa amigável, tem que ir para a justiça. Porque tem que ter a guarda definida pelo juiz e a pensão. É por isso que tem gente que diz que separa ou que divorcia no cartório. No cartório? Isso. Então, tendo menor já não. Se tiver filho já não vai já rolar. não faz no cartório. Nem adianta. Não adianta. E o segundo fator é a concordância ou não com relação aos termos de divórcio. Por exemplo, a gente tem uma pessoa casada e ela tem 10 casas e ela não quer dividir nenhuma com a pessoa. Vai ter que ser judicial. Não tem condições. Agora, se não envolver menor e as pessoas tiverem concordância, aí pode ser no cartório. É até, na verdade, um conselho que a gente dá quando a gente pega esse tipo de caso, porque no cartório é mais rápido, é mais barato e é mais fácil. A única coisa que você precisa para ir no cartório é seus documentos pessoais, sua certidão de casamento, RG, CPF, a proporção que vai ficar os bens, cada um vai ficar com o quê, e uma companhia do advogado, porque senão o advogado também não faz. E aí você vai no cartório, realiza o procedimento rapidinho e já sai com sua certidão de separação. É bem mais rápido. É rapidíssimo. Sim, é muito prático. Porque assim, geralmente um divórcio hoje em dia no judiciário não vai menos de 2 anos não. São raros. É desgastante. Porque vai ter a questão da guarda, vai ter a questão da pensão. Aí nesse bolo, Juliano, o cara já não paga a pensão. Aí já embola com outra ação de execução. E aí você fica cobrando o cara da pensão. O divórcio não acabou ainda, o cara não quer abrir mão dos bens, e o cara vende o bem. E não pode vender, e tem que desfazer a venda. É um mesmo, Aí depois tem aquela questão que os bens não eram o nome da pessoa, sim. Tipo... E então agora? aí já era uma bagaceira. toda uma situação complicada. Fulano de tal anda de carro, mas o carro tá no nome de fulano. Diga aí. Ele diz, não é meu carro. A casa que ele mora tá no nome da irmã. Da mãe. Aí sabe o que é engraçado? E agora, como é que prova? Sobra pra quem resolver isso aí? O juiz. Não. A culpa é sempre do advogado.
A gente já queria que nesse Brasil só existe 2 culpados, Bolsonaro e os advogados. Porque, meu irmão, olha, é cada questão que a gente vê que a gente fica assim, rapaz, realmente é complicado. Porque, nesse caso você está dizendo aí, como é que você prova que o carro é da pessoa, só que é de outra pessoa, que uma pessoa anda, mas não está no nome dela? Aí a gente vai ter que procurar meio de quê? Imposto de renda. Quem é que está declarando esse imposto de renda? Por exemplo, o carro é meu, mas está em seu nome. Você tem dinheiro para comprovar que uma Range Rover é sua? Sim. A sua condição financeira pode ser. Claro. O advogado ele tem que estar ligado em tudo. Tem que passar no seu Instagram, você disse que não tem. Você tá com um monte de bem. O estilo de vida, Valdemir, você disse que não tem bem. Você tem um filho e não quer prestar atenção. Isso também, rede social. O quê? Pra mostrar o estilo de vida. Meu filho, Valdemir disse que não tem nada, as contas tudo zeradas. Rede social é. Paris, Barcelona, tomando champanhe de 4 mil reais, vinho. É o homem da lancha. Então, andando de lancha, aí vai dizer que não, o juiz vai lá dizendo, meu amigo, não. Você tá aqui enganando a justiça. Não, mas é só na foto. Não, senhor, não entendeu? Aí você vai ver, por exemplo, você que é amigo dele, tá com a conta recheada, sendo que você trabalha, sei lá, de gari. Não que o gari não possa ter conta recheada, mas é meio difícil ter R$1 milhão na conta. Então, sua condição financeira não bate com os bens que você tem. Então, é sinal que houve aí alguma fraude. Alguma fraude pra... Às vezes o cara mora numa casinha humilde, mas está lá com um monte de bens no seu nome. Sim. Tudo, o juiz ele não deixa passar nada, Juliano. Não engana, não. E o bom advogado ele também não deixa passar nada. Ele tem que... Nada, ele pesquisa até a alma. A gente ganha no detalhe. Você vai ali, tem que... buscar quase uma caça ao tesouro, né? Sim. Tem que sempre... Porque o divórcio ele é muito complicado. Muito complicado. Por quê? Geralmente tem um dos dois não quer divorciar. Geralmente tem isso. E o outro quer de qualquer jeito. Então, muitas das vezes, ele tem que ir para o litigioso, que é o judicial, que tem conflito. Por quê? Porque eles não concordam. Eles não conseguem nem conversar, não conseguem nem conversar. Nem estar no mesmo ambiente. Exatamente. Então, a questão familiar é justamente isso. É uma área que envolve muita coisa, muito emocional, né, doutor Bento? Exatamente. Os ânimos estão alterados, por exemplo, se acontecer a separação por conta de uma infidelidade. Então, assim, quando é o caso do homem, né, a maioria dos casos, não sendo, né, querendo entrar muito nessa seara. Mas assim, a mulher já tá ali, aí tá com raiva, vai falar, não, já que ele fez isso comigo, eu vou tirar tudo dele. Mesmo, então, assim, junta uma questão psicológica, que os ânimos estão totalmente fora, assim, da casinha. Sim, exatamente. Vai no que dói, no bolso. E é interessante a doutora Sabrina falar sobre isso, porque o advogado, ele não pode ir... Geralmente, quando há separação, o sentimento é de vingança, né? Então, mas dependendo se for esse motivo, né? Mas o advogado, ele não pode ir por esse caminho. Porque ele tem que agir friamente na técnica. Ele tem que ser claro. Dizer, olha, não sei quem. A situação é essa. Se você está me dizendo que não tem nada no nome dele, a gente vai ter que procurar meios para encontrar provas de que essas coisas realmente na prática são dele. Porque aí às vezes o cara promete, vamos tirar realmente tudo. Não é emoção, mas na hora... A vontade que tem que tomar, né? Mas na hora... Não deixar sem nada. E nem a justiça vai deixar que... Por exemplo, o que é que o divórcio ele envolve? Geralmente tem a questão da comunhão de bens. Se foi comunhão parcial, se foi comunhão total, se foi separação total. Aí já é outra seara. Sim, o casamento. Quando você casa, tem um regime de bens. Se for comunhão parcial, é meio a meio. Tudo que for construído durante o casamento. Aí tem a comunhão total, que pega tudo. Tanto que você tinha antes, como que você construiu agora. A comunhão parcial é o quê? A partir de agora, na constância do relacionamento. Na constância do relacionamento, o que a gente desenvolveu, o que a gente construiu, é meu e seu. 50-50. Na comunhão total... É tudo. Tanto que você tinha antes, como que você construiu depois, herança, tudo envolvido. Tudo envolvido nesse meio. A não ser, tem algumas exceções, como tudo na vida tem exceções, que a herança não entra. Tem algumas exceções. Porque aí você já vai entrar em direito sucessório, que já é outra área do direito. Aí é uma engloba. Direito, ele é uma coisa que tá, tipo assim, ele é muito conectivo, né? São muitos assuntos. Ligados. Sim, exatamente. São muito conectados. Aí, Juliano, e a separação total, aí cada um que construir é seu. Sim. Aí no divórcio também, você vai ter que analisar isso. É o que chama lá separação de bens. Isso, você tem que ver o regime. Você não pode simplesmente dizer a pessoa, não, a gente vai tirar tudo dele, não vai tirar 50%, não tem condições. Porque, às vezes, você casou com separação total e não lembra. Lá na sua certidão de casamento tá lá, separação total de bens. Não divulgo meu nome, mas gostaria de saber se é possível cancelar um casamento em menos de 2 meses de casado. Até um dia. Eu acho que até no mesmo... Sim, no cartório eu acho que é possível. Até um dia. Se não tiver cancelamento? Se você, não, é divórcio, né? É divórcio. Porque as pessoas têm...
Porque assim, a pessoa acha que fiz e agora eu vou cancelar. Tem que existe com 2 meses? Um dia, Juliano. Um dia. Se a pessoa casar agora, é como o doutor tá dizendo. Isso aí tem um pouco da... Juliano, isso aí carrega um pouco da nossa cultura. Porque o povo tinha assim... Não, por exemplo, eu vou falar sobre a união estável, que é uma espécie de casamento. Não é casamento, mas é como se fosse. A pessoa não é casada, mas mora junto, vai lá, quer construir família... Sim. E a Constituição Federal protege. Pronto. Você vai lá falando união estável. A pessoa pensava o quê? Não, eu só constitui união estável se eu morar 3 meses com ele. Nada a ver. Se você quiser constituir família, tem intenção, a sua convivência é pública com a pessoa, e você mora junto, já caracteriza união estável. Agora, não vai ser também um dia, né? Eu morei um dia, é união estável. Não. Mesma coisa é o casamento. Agora, o casamento é diferente porque se eu casar hoje, eu não, Deus eu livre, porque eu sou casado. Mas se uma pessoa casar hoje e dizer assim, rapaz, não, me arrependi, não quero mais não. Amanhã. Vai no cartório, se não tiver cartório, se não tiver filho, meu filho, eu quero separar. Tranquilo. Pronto, faz o divórcio. Precisa do advogado, esse é o inicial, precisa do advogado. A presença do advogado. Não consegue sem advogado. Sem advogado não consegue. Você vai lá, desfaz. Não tem tempo prévio pra você. Porque assim, geralmente, Juliana, foi até bom ela falar isso. Não existe essa palavra cancelamento. Não, é divórcio, é. Foi interessante ela falar isso porque eu vi até uma questão uma vez que uma pessoa me perguntou o seguinte: doutor, eu sou casada, quero me divorciar, mas meu marido não quer. Aí eu falei pra ela, não senhora, não tem negócio de não quer. Não, obrigado. Ninguém, a lei não obriga ninguém a conviver com ninguém. Por isso que não existe prazo. Foi interessante ela falar sobre isso, por isso, me lembrou disso. Não existe prazo. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém. A lei não obriga. A Constituição Federal, ela fala, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não é virtude de lei. Se não tiver uma lei obrigando você a fazer alguma coisa, não tem. Então não existe prazo para 3 meses, 1 mês, não. Caso hoje, quer separar amanhã, estão de acordo? Manda no cartório e faz. Não estão de acordo? Entra com ação. A questão que pesa aí é, por exemplo, a presença, se não tiver filhos, casou hoje e amanhã não quero mais. No outro dia, a demora é só arrumar um advogado e juntar os documentos pessoais e dar entrada. Agora, tem a questão do procedimento. Eu não saberia dizer agora exatamente, tô vendo os trâmites de cartório, aí você né? Tem que ir no cartório, eles vão lá fazer um trâmite, vão dar um levar a documentação, um advogado e pagar as taxas, né, de cartório. O cara também casou com largar a mulher no outro dia, não gostou. Mas acontece, viu, seu? Acontece, seu xerém. Acontece. É porque a gente não tem muita visibilidade nessa vida. É possível. Tem coisa, viu? 2 meses, o caso aqui do rapaz, 2 meses já quer... Ô, minha patroa, a senhora quer juíza, é juíza. Advogada também. Quando Deus fez o mundo certo. Sempre eu digo essa pessoa. Fez homem para mulher, mulher para homem e outras coisas. No caso, macho com fêmea, né? Uhum. E porque hoje tem mulher que se amiga com outra, o homem se amiga com outra. Mas aí boa pergunta. Mas aí... Hoje é legal. Mas aí, seu xerém... Na justiça pode casar. Aí a gente, o senhor já entra num caso mais social. Hoje em dia a nossa lei, ela não casar com homem. Ela não discrimina ninguém. Não é discriminatória. Ninguém é obrigado a aceitar, nem a conviver, nem querer. Você não pode desrespeitar e nem cometer preconceito com as pessoas. Mas essa questão aí que o senhor está dizendo, a lei hoje já libera. Homem com homem, mulher com mulher, já pode casar no civil. E aí vamos dizer... Tem os mesmos direitos. Sim. Aí eu vou fazer outra pergunta. Vamos dizer, eu sou um empresário forte. Sim. Aí seu amigo com um pobre morrendo, né? Sim. Aí quando ele for com eu não quero você mais não. Quer dizer que os meus bens eu vou dar ele, né? Metade. Só metade, mas não é muito não. Uma surra boa aí. Só metade. Dá pra continuar vivendo. Se é um empresário rico, só metade do bichinho. Se tiver uma fazenda, corta ela no meio. Aí acabou limpo aí, né? Eu vou dizer, para a verdade. Pode continuar, doutor. Esses casamentos é pouco tempo, né, que a lei... Na verdade foi uma construção do próprio Supremo que liberou, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E é como eu estou dizendo existe casamento de 3 pessoas? Eu vi um dia desse... Rapaz, ainda não, Juliano. Ainda não. Na verdade, o que existe na verdade, é um projeto de lei ao qual... fez uma festa na Bahia, 3... Não, existe pessoa... Você pode casar, você fazer uma festa, você dizer que casou, mas perante o cartório, o juiz... ou perante um padre, eu não sei se padre faz, né? Eu creio que não. E pastor, não. Eu acho que não. E na lei, o que existe na verdade é um projeto de lei do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, se eu não me engano, do deputado Orlando Silva de São Paulo.
Eu não gosto nem de entrar nessas questões, porque geralmente o povo confunde com política. Ao qual eu repudio, porque eu não concordo. Referência, né? Eu não concordo nem com essa política dele, que ele defende, que é o comunismo, e nem com o projeto de lei. Porque esse projeto de lei ele abre brechas para as coisas muito ruins. Casamento de 3 pessoas. 3 pessoas, casamento. E outras coisas mais que eu prefiro a gente... Sem 2 é difícil de manter. Adentrar muito, né, no mérito disso aí, que é meio complicado, né? Já pensou, Xeri? 3 pessoas casadas, você com 2 mulheres? Não, vou lá, verdade. O jogador Ronaldinho Gaúcho não morava com 3? Mas oficial... Eu não sabia não, Eu não sabia. Não, oficial com nenhuma. Oficial, morava. Tava todo mundo junto, mas... Sim, pronto, você tocou num assunto interessante. Não existe o casamento de 3. Sim, não. Mas se ele convive com as 3, ou 2, né? Tem um relacionamento, vive com 2 dentro de casa. Sim. Tem um caso aqui em Tobias. Aqui não sabe. Tem um cidadão que mora com 2. Meu Deus do céu. Inclusive, uma é prima da outra. Olha, Jesus, tá tudo em família então, Porque você separou. Jesus, tenha misericórdia. E ele botou dentro de casa e Aí ele acolheu, né? Quis fazer uma caridade, aí ele acolheu, né? Uma coisa boa. Mesmo não existe no casamento, nem por causa de uma separação aí, uma mulher dessa tem direito a alguma coisa? Tem, sim, senhor. Não mora junto? Vai ter que... Os tribunais vão ter que arrumar uma solução. Aí, na verdade... Olha, vou lhe dar um exemplo. A união estável. Nós já temos... Sim, vai caracterizar a união estável. Nós temos lá no escritório, a gente atua também com direito previdenciário. E aí, estudando para fazer alguns casos, a gente estudou um caso, Juliano, no qual o cara ele é casado e ele tinha um amante. Não morava junto, mas era casado e tinha um amante. Quando foi para definir a pensão, ficou meio a meio para cada. Porque uma provou que morava com ele e a outra provou também que tinha união estável, tinha vínculo. Que ele, na verdade, enganava a esposa, dizendo que ia trabalhar, alguma coisa desse tipo, e ia ficar com a outra. E aí caracterizou também a união estável. Um era casado e outro tinha união estável. Aí a pensão, o tribunal decidiu que a pensão deveria ser meio a meio. Então, se na pensão, que é uma coisa em morte da pessoa, existe... No divórcio, se for para ter a separação dos 3 ou dos 2, quer que seja, a esposa oficial vai ter gostado do negócio dele. Vai ter. É tudo questão de provar, né? Exatamente, tudo, tem que ter prova. No direito, prova. No direito, se você não tiver prova... Um detalhe interessante que as pessoas às vezes não se atentam a isso, redes sociais. Tome cuidado. Aí, ostentando. Todo dia na rede social. Vai em Aracaju, às vezes o cara não vai, nunca pegou um avião na vida, vai lá e fica tirando foto na frente do aeroporto, do lado do avião. Dizendo que tem dinheiro, tá lá, vai pegar o ostentando, avião. Né? Ostentando. Tem um cabeça branca, por exemplo, tem um iate ali, uma lancha, o cara vai lá tirar foto para mostrar, para dizer que tá. Depois aquilo ali tudo vai... Reúne a documentação, tira os prints... Na Macota tinha um cara que tinha 2 mulheres. A mulher do casal e outra. Vivia todas as 2 dentro de casa com ele. Tranquilamente. Meu Deus. É uma evolução assim, né? É um nível de evolução que eu ainda não consigo. Eu não tenho ainda. Eu não concordo, mas enfim, eu não concordo porque eu sou do tipo do senhor. Eu sou tradicional e eu gosto muito do que seu Xeren disse, que Deus fez o mundo certo. Então, se ele disse que ele fez um homem e uma mulher, então... mas aí, né, depende da vida de cada um, é questão social, eu não vou entrar... É o gosto de cada um. Cada um tem seu gosto. Cada quem tem seu pensamento. Sim, a gente tem que respeitar. Exatamente, a gente respeita e a gente pode não concordar, mas respeito tem que ter sempre. Maria José aqui dando risada. Casar é tão fácil, separar é B.O. Separar é complicado. Você quer ver, é simples. Você quer ver coisa, casar é fácil, o casamento é B.O. Você quer ver coisa quando tem herança. Quando a pessoa morre. Aí que você quer ver. Aí é que é B.O., viu, Maria José? Aí infelizmente, é briga. Né? Meu irmão, é pegada de... Aí você vê o que é bom. Existem muitos casos, até a gente trabalha lá no Detran, de... situações que a pessoa morreu, tem vários veículos no nome. Sim. Apareceu já situações da pessoa querer resolver lá. Diz, meu amigo, tem que ser no judicial. Não, porque... Morreu, não tem... Não pode aqui. Já nem pode mexer, né? A partir do momento que houve o óbito, então assim, meio que como se trancasse tudo que tem ali, nada pode ser mexido enquanto não for feito, né? Aquilo vira uma coisa chamada espólio. Aí ele vai responder por todas as dívidas que ele tem, o espólio. É como se fosse uma pessoa até o montante, né? Figurante. Sim. Aí vai responder por todas as dívidas que a pessoa tem e o que sobrar daquilo ali vai ser dividido igualmente para todas as partes. O que sobrar. Mas aí quem decide... Sim, a justiça sempre. Não adianta. Você pode... Juliano, tem também a hipótese de você fazer esse inventário extrajudicial no cartório. É uma novidade. Tem também? Tem.
Mas também precisa de advogado e vai ter os seus requisitos lá também. E os custos, né, de cartório, né, que é uma coisa bem considerável. Não sabia, não. Tem. Hoje em dia tem. É mais rápido também. Mas quando não tem conflito também. Exatamente. Essa que é a questão. É difícil uma ação de inventário sem conflito. É muito sempre tem. Que é de um lado ou outro, né? Sempre tem. Infelizmente. Até se tiver uma família só com os filhos. Se tiver um acordo entre os 3 filhos, não, a gente aceita. Só vai formalizar aquilo que eles já decidiram entre eles. Mas quando um não concorda, já é uma coisa que muda totalmente o cenário. Aí já não dá. As coisas que são feitas extrajudicialmente no cartório, elas sempre necessitam dessa concordância entre as partes. Seja o divórcio, tem que ter, e tem que ter os requisitos de não ter filho menor também. Seja o inventário, decidir pelo cartório, sempre tem que concordar. Se não concordar, não faz. Madalena Cristina, José Orlando por aqui, todo mundo parabenizando a entrevista, Clarice Ribeiro, um grande abraço, Josival Cruz, Alessandro lá no Maria do Carmo, Fábio Júnior, ouvindo a programação, Maria Vandec está lá na Capoeira, ouvindo o Tribuna do Povo. A menina colocou aqui, não sabia não que tinha o mesmo direito. Então não vou falar o nome não, mas... se for amante, vou colocar o nome ficar mais elegante, amante, se comprovar, né? É tudo comprovação, né? É tudo uma questão de provas, como a gente Exatamente. Não é assim, tipo assim, eu saio com, a pessoa tem a esposa, sai uma noite, já tem, não. Já tem direito. Ela tem que comprovar tem que comprovar o relacionamento, tem que comprovar que a pessoa que ia construir família com ela, ânimos, né, que era duradouro. Assim. É como se fosse uma esposa. Por exemplo, o cara tem uma esposa aqui em Tobias e a outra não sabe, tem outra em Itapicuru. Não sabe, outra pessoa não sabe. Pra outra pessoa que tá em Itapicuru, ele é solteiro. Aí eu vou em Tobias trabalhar, fico 3 dias e volto. Aí diz pra outra, eu vou em Itapicuru trabalhar, fico 3 dias e volto. Então, aí a pessoa, se ele vier a separar ou falecer, a pessoa vai ter que comprovar, olha, ele vivia aqui comigo, tem foto tal, o endereço dele... Ele frequentava a minha família, o meu meio familiar, é tudo isso. Prints de conversa também serve como prova. Serve. Hoje em dia a tecnologia chegou para ajudar. Quem não quiser, quem dever alguma coisa e não quiser ser achado... Não publique nada, tenha a sua vida reservada, né? Não tenha rede social. Eu vou rapidamente ao apoio cultural, a gente já volta para concluir o assunto muito interessante. A gente volta já já. Doutora, é daqui de Sergipe, não? Rapaz. Não, tem 13 anos que eu vim morar em Sergipe. Eu morava em São Paulo. Aí tá vendo aí? Pega depois assim. Eu tô pensando pela palavra. Ixi, aí é até pensão também. Eu tô pensando aí por causa da palavra. Sabendo que rapariga tinha direito. Diga aí. É porque tem certas coisas que a gente não pode, né? Eu vou falar. Tem direito aí. A gente não pode, né? Rapariga em Portugal é moça. É só uma questão de definição da palavra, né, Valdemir? E do local onde você tá. É o contrário de rapaz. É como tem casos aqui, tem muitos casos. E que o cara morre, mas como ser um pai de dinheirinho. O que é o pai de Zezé aqui, do IBV? Ele sempre viajava pro sul da Bahia. Eu conheci ele muito. Você lembra de Portugal? Ele sempre viajava, passava lá quase um ano. O pai de Zezé, no sul da Bahia, vendendo confecções e tudo. Ele aparecia aqui 1 ou 2 vezes no ano. Aí, resultado, ele morreu. Quando foi um dia desse, apareceu uma filha dele. Antes de Quilico morrer. E apareceu agora com um colega. Hoje tem uma filha dele. Aí, apareceu 2 filhos diferentes, idades maiores, do velho. E tiveram direito. Tem direito mesmo. Fizeram DNA, justiça.